Meu bom dia, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos gravar esse vídeo a pedido de algumas pessoas falando a respeito de casamento, divórcio, separação. Enfim, esse assunto que é um assunto que está assolando no meio cristão nos dias de hoje. Principalmente no meio das famílias aí destruindo, né? Agora, amados, é o seguinte, esse assunto ele já é discutido nas igrejas da cristandade, ele é discutido nos vídeos aí no YouTube, nas redes sociais, enfim, o pessoal está bastante ao par disso aí. Portanto, nesse nosso vídeo de hoje nós vamos diminuir o tamanho do vídeo e vamos focar apenas no texto de 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ver alguns versículos ali. Por quê? Veja bem. Por exemplo, Jesus, né, ele falou a esse respeito ali, os fariseus chegaram e perguntaram para ele, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Então, Jesus explicou para eles tudo ali. Agora, veja bem, isso aí você vê em todos os vídeos e ensinamentos nas igrejas. Mas o que geralmente não falam, que Jesus não estava falando para a igreja. Jesus estava explicando para os judeus. Nota que a igreja ela só foi inaugurada lá em Pentecostes, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Então, os ensinamentos que Jesus ensinou não era para a igreja não estava presente ali, era para os judeus. Agora, quando nós pegamos esse texto de 1 Coríntios, por exemplo, nós já vemos o apóstolo Paulo trazendo essa doutrina, esse ensinamento para a igreja. Percebe? Ah, mas é o apóstolo Paulo e vai desprezar o que Jesus falou? Não, de jeito nenhum. Porque se você notar o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, ele está ensinando as palavras do próprio Senhor Jesus lá. Só que Jesus não estava na igreja, então o ensinamento foi para os judeus. Agora o apóstolo Paulo, que recebeu do próprio Senhor Jesus a incumbência de anunciar o evangelho para a igreja, é o que o apóstolo Paulo está fazendo agora, que nesses textos que nós vamos ver. Então, se você pega aqueles textos lá onde Jesus ensinou, você vai ver que é praticamente o mesmo ensinamento que o apóstolo Paulo está ensinando. Então, como esse ensinamento já está nas igrejas, já está nas redes sociais e tudo, eu não vou entrar nessa parte lá. Vamos se pegar só em 1 Coríntios, porque ali está o resumo completo dos ensinamentos a esse respeito para a igreja, que é o que nós somos hoje, que é o que é a parte que nós devemos ver. Tá certo? Sendo assim, vamos então aos textos. Eu coloquei descasamento, essa palavra acho que nem existe em dicionário nenhum, é apenas para identificar o script ali, né? Veja bem, 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 10 ao 17. E tem mais, por último, o versículo 39 que nós vamos ver. Então, esse texto, para entender bem, nós vamos ter de dividir em duas partes. A primeira parte aqui é do versículo 10 e 11. E a segunda parte do versículo 12 até o 17 lá. Vamos lá então? Veja bem, que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ora, aos casados. Amados, notem essas partes que estão destacadas em cor diferente do branco. Porque é para chamar atenção mais para entender essas partes. Então ele escreve, ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher.
Percebe que essa primeira parte, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos casados e está explicando para eles que aqui não é uma doutrina dele, que aqui é um mandamento do Senhor para os casados. Agora, aqui nessa outra parte, no versículo 12, veja, aqui ele se dirige, já não é mais aos casados e já não é mais um mandamento do Senhor, mas é uma opinião dele, como que por assim, uma concessão que o Senhor faz, uma permissão para ele falar isso aqui. Então, veja que aos mais, portanto, não está falando aos casados, mas vamos ver essa diferença daqui a pouco. Então, aos mais, digo eu, não o Senhor. Note que lá aos casados ele diz, não é eu que digo, é o Senhor. Agora aqui ele diz, não é o Senhor que diz, é eu que estou dizendo. Então digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros. Outras versões seriam imundos. Porém, agora são santos. Mas, veja que tem uma interjeição. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Nota que aqui essa separação, o apóstolo Paulo está falando, se o descrente quiser se separar. O crente, o irmão, a irmã, não tem que querer se separar, não tem que abandonar a casa e sair. Tá? Agora, se o incrédulo quiser sair, vai. Né? Boa sorte. E ele continua aqui no versículo 16. Como sabes, ó mulher, salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Eu acho que o apóstolo Paulo tem a utilidade do Espírito Santo para falar isso. Certo? Então, veja bem, vamos ver. A primeira parte aos casados. Quem são os casados? É preciso nós abrir um parênteses aqui para nós entender um pouco sobre casamento. Note que o primeiro casamento que aconteceu foi lá no Jardim do Éden, quando Deus, após formar o homem, formou a mulher e apresentou ao homem e entregou. Essa aqui é a tua mulher. Quer dizer, nós não vemos lá testemunhas, padrinhos, juiz de paz, pastor, sacerdote, alguém lá celebrando esse casamento. Apenas o casal, ainda bem o casal, não é dois homens ou duas mulheres, um homem e uma mulher, e o Senhor. 3. Essa união. Então lá foi o primeiro casamento. Foi o casamento no Senhor. Porque veja que esse primeiro casamento, onde se começou a instituir a família, foi antes do pecado. Foi em uma ocasião em que o casal ali, eles eram inocentes, estavam livres de pecados. Então, esses são os casados que o apóstolo Paulo fala aqui. As pessoas que estão em Cristo Jesus, que voltaram àquela condição de não estar mergulhado no pecado. Por quê? Porque os que estão em Cristo Jesus, ainda que pequem, ainda que tropecem, mas não perde a salvação. Então está num estado quase praticamente como o estado de Adão e Eva. Então aqui o Senhor está no casamento. Então aqui eles são considerados como casados. Então quando o apóstolo Paulo escreve aos casados, ele está falando, ele está se dirigindo aos casais que os dois são crentes, que os dois são salvos, tanto o marido como a esposa. Esses são os casados que ele fala. Para esses, note que ele fala, não é eu que estou falando, é o Senhor.
é uma ordenança do Senhor que a mulher não se separe do marido. Não foi o que Jesus falou lá, posso dizer? Mas daí ele acrescenta que se porém ela vier a separar-se, quer dizer, esse se porém é o último caso. No casal de crente não pode existir a separação, mas se em último caso aconteceu, então qual é a condição? Se vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da mulher. Quer dizer, ao casal salvo, crente, marido e mulher crente, não deve se separar. Se acontecer por algum motivo muito grave, então que cada um dos que estiver separado espere inteiramente no Senhor que haja uma oportunidade de reconciliar. Que nenhum vá sair fora, fazer alguma besteira, porque daí complica mais as coisas. Daí passa a ser adultério, daí complica mesmo. Então separou, fique cada um separado, sem se contaminar com outra pessoa. Que aguarde que o Senhor um dia chame a razão de volta. Entende? Agora, aos mais, quem que são esses mais? Nota que aqui está falando aos casados, é o casal crente. Aqui, aos mais, você entende que a própria Bíblia diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas passaram, vão embora. Não se conta mais, está tudo enterrado. Então, a partir do momento que a pessoa é selada com o Espírito Santo, a pessoa então aceita Jesus, né? Já foi aceito por Jesus, é selado com o Espírito Santo, neste momento a pessoa passa a ser nova criatura. Nasceu de novo, então é outra criatura, morreu tudo o resto para trás, inclusive casamentos. Então o que acontece? Por exemplo, um homem e uma mulher se casam, eles não são convertidos ainda. Eles estão lá em outra religião, no mundo, enfim, não são salvos, ainda não estão na condição de salvos, né? Não se converteram, os dois. Então, daí o que acontece? Um deles, um do casal, ouve o Evangelho, compreende o Evangelho, crê, e então aceita o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, foi aceito por Jesus, foi levado para o Pai até o Senhor Jesus. O que acontece? É selado com o Espírito Santo. Então, veja bem, um agora é crente e o outro não. Por isso que está falando incrédulo. Incrédulo é o que não é crente. Incrédulo não significa propriamente ser uma pessoa ruim, ou isso ou aquilo. Significa que não é um crente em Cristo Jesus. Então, aqui, quando acontece isso aqui, de um do casal se converter e o outro não, o que acontece, mano? Muitas vezes acontece daí aquela divisão de problema. Um gosta do bailão, o outro quer estar para a igreja. Um quer estar assistindo a novela, o outro quer estar lendo a Bíblia. E daí aquele crente vai se tornando uma pessoa detestável para o incrédulo. E aí começam os problemas. Nem sempre assim. Nem sempre assim. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é num caso de acontecer assim. Então chega aquele ponto que aquele do casal que é incrédulo, né, que não é crente, se desgosta da hora, você virou a crente, você é aquela pessoa, você não tem mais condição. Você agora não vai em bailão, você não joga, você não isso, não aquilo. Você se tornou uma pessoa fanática. Eu vou embora, eu não aguento mais, não vou mais ficar com. Ok, vai então, pega, que é teu. Boa sorte.
É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Veja bem que aqui não é para um casal crente, mas é para um casamento misto, que se tornou um casamento misto. Então, o apóstolo Paulo está dando esse conselho. E daí ele prossegue falando, mas a mulher que tem marido incrédulo, né? E este consente em viver com ela, quer dizer, não, ele é incrédulo, mas a mulher, ou o homem, sim, o crente está lá lendo a Bíblia, está estudando, está falando de Jesus, está aquelas coisas. E o incrédulo está ali, mas escuta, tudo bem, continua junto, não se aparte. Agora, se quiser se apartar, que se aparte. É o que diz por quê? Porque daí, nesse caso, o crente, o irmão ou a irmã, como diz o texto, ele não está sujeito à servidão. Quer dizer, não tem que ficar, se for para ficar obedecendo o incrédulo, a cometer pecado, a acompanhar ele, então é melhor separar. Daí é aquele ponto que chega, que o crente, por exemplo, não concorda com determinadas coisas, o incrédulo levanta, então você não me serve mais. Então vou embora. Bom, que aí, mas eu não vou fazer aquilo que não está de acordo com as coisas do Senhor. Entende como que dá a separação aqui? E aquilo não é o caso do nosso vídeo de hoje, mas aquilo fala a respeito dos filhos. Quando os filhos já têm filhos aqui no meio daquele casamento misto, veja que aquele do casal, ou o homem ou a mulher que é crente, os filhos vão ver a atitude de um e a atitude de outro. E vão começar a perceber o que é certo e o que é errado. E eles seguindo aquele sistema de exemplo de vida do crente, eles vão se separando das coisas mundanas, vão se separando do pecado, vão ficando mais chegados ao crente e, portanto, mais chegados às coisas de Deus. O que é isso? O que é santificação? Significa separação. Se separar lá do pecado, das coisas do mundo, deixando aquelas coisas e vivendo para cá. Santificação não significa salvação. Um incrédulo pode se santificar se ele se separar do pecado lá. É a pessoa que se santifica. Então, assim, os filhos, pelos exemplos dos pais, podem ser santificados. Não significa que eles são salvos, mas significa que eles podem seguir uma vida de santificação e podem ser salvos, sim. Por que continua mais aqui? Daí nós temos, depois dessa explicação, veja bem, no versículo 39, nós deixamos por último aqui, olha. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Portanto, este texto, o versículo 39, ele está ligado com o versículo 11, o versículo 10, aqui, aos casados. Então, o mandamento do Senhor que os casal crente não pode separar, porque está ligada enquanto vive o marido. E, claro, enquanto vive a mulher. Se no casal cristão, no casal crente, o marido falece, a mulher está livre para casar com o outro, como diz ali, contanto que seja no Senhor. Como que é, contanto que seja no Senhor? Contanto que seja com outro crente, que seja ou solteiro ou viúvo. Não pode ser com separado ou uma coisa assim. Porque daí não é um casamento no Senhor. Percebe? Então você vê como a responsabilidade do crente no casamento é grande. Agora nós precisamos entender o seguinte, que
disse, não, mas eu fiz o divórcio, eu faço o divórcio lá e tudo bem. Mas nós temos que entender, a parte de casamento, existe o casamento no civil, o casamento no religioso e o casamento no Senhor. O que é o casamento no civil? Pega-se duas testemunhas e leva lá no cartório, ou o juiz de paz vem na casa, enfim, depende de combinar. Mas então o que acontece? Se apresenta o casal de noivos ali com as respectivas testemunhas para um juiz de paz. E este juiz vai então selar aquele casamento, o que é válido perante as autoridades civis. É necessário isso para o crente? É. Não é que se não casar no civil é pecado, vai para o inferno, não é nada disso. É outra coisa totalmente separada. Mas o casamento no civil, ele é necessário, amados, para que os filhos, então, eles possam ter a assinatura do pai, eles possam se apresentar não como um filho de mãe solteira, como um bastardo, né? A respeito das leis civis, a respeito de herança, de uma série de coisas que deve, sim, o casal cristão, assim como ele tem de estar sintonizado principalmente com as coisas de Deus, ele deve de estar também ser obediente às leis civis aqui, desde que elas não contrariem as coisas de Deus. Então o casal cristão deve de casar no civil. Mediante o quê? Mediante um juiz e duas testemunhas. E o casamento no religioso? O casamento no religioso pode ser na igreja católica, quem vai celebrar é o padre, ou na igreja evangélica, quem vai celebrar lá é o pastor, né? Também vai ter os padrinhos e vai ter ali os testemunhas. Só que esse, tanto civil como religioso, terreno. São casamentos terrenos. Vai lá, cada um assina e está unido. Vai, não dá mais, vai lá, cada um assina e está desunido, está separado e pronto, tudo bem. Agora o casamento no Senhor, o que acontece? Vamos voltar lá no Jardim do Éden, onde nós falamos um pouco atrás aí. O casamento no Senhor é aquele que o Senhor é testemunha, aquele que o Senhor é o juiz. Então, o casamento no Senhor, o que é? Não é um casamento onde alguém assina, ele tem testemunho de alguma coisa. É aquele casamento que mesmo que não aconteça no civil, mesmo que não aconteça no religioso, mas aquele casamento que o casal ali decidiram que vão viver juntos, que vão ter responsabilidade, e eles honram aquela responsabilidade, reconhecendo que Deus é o testemunha. Deus testemunhou de que Deus selou, e que selou até que a morte os separe. Percebe? Então o casamento no Senhor, ele não é qualquer coisa assim, não é como os casamentos no civil, no religioso, que desfaz. Tem igreja por aí que desfaz casamento, tudo bem. Descasa, está tudo resolvido. Entra em acordo e pronto. Mas o casamento no Senhor não se desfaz, só a morte que vai separar. Então, portanto, como o apóstolo Paulo falou, se acontecer o que não deveria acontecer, mas se acontecer, dos males o menor. Não case. Cada um vai para o seu canto, vai repetir, vai fazer suas orações, vai pedir orientação ao Senhor. E quem sabe se não vão voltar. E vão voltar diferente. Aí, para sempre. Então você nota, irmão, irmã que assiste este vídeo, a responsabilidade do casamento. Do modo de Deus. Do modo do mundo está aí, estão fazendo como bem quer. Só que as consequências vão vir depois. As consequências vão vir depois. Veja bem que quando se unem sexualmente falando, torna-se o corpo. Torna-se
É uma só carne. Portanto, quando separa e se junta com outra, vira confusão, vira adultério. Daí é quantas? Três carnes numa carne só? Fica complicado, né? Daí o caso de adultério é pecado, pecado grave. E aí, amados, para as pessoas que se separou e adulterou, ficou complicado. Aquele que adulterou, amados, aquilo tá enrolado mesmo. E aquele que não adulterou, está separado, não adulterou, vai ter aquele problema de ter que ficar, permanecer separado. Porque se unir a outra pessoa, adulterou também. Então, diante de Deus, cometeu adultério. E adultério, mas nós vimos uma Bíblia que fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Agora tem um detalhe também aqui, que nós vemos que o salvo, ele não perde mais a salvação. Então fica aquela pergunta, mas e o casal no Senhor, casa do Senhor, tudo certinho, se para, e um deles vai lá e cai em adultério. Daí acontece, o que acontece? Vai perder a salvação? Não. Nesse caso, eu acredito que não perca a salvação, mas as consequências vão ser as mais terríveis que podem se esperar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra em tudo que o salvo não perde a salvação. Ele pode parecer ser um crente, nossa, todo mundo apostar todas as fichas que aquela pessoa é um santo crente e pode não ser salvo. Então, a maior parte é que o que se vê é que aquela pessoa pensava que você era um crente salvo e não era. Ele adulterou porque não era um salvo. Ou então, um outro caso, nós vemos aquela passagem, por exemplo, quando aquele jovem rico chegou e perguntou para o Senhor Jesus o que ele tinha de fazer para herdar a vida eterna. O Senhor Jesus falou, cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos, é isso. Ele falou, bom, isso eu tenho feito desde a minha infância. Então Jesus respondeu para ele, muito bem, está bem perto. Agora então se pegue e vá, vendo tudo que tem, Deus pobre, e você terá um tesouro no céu. Aí vem e me segue. Diz que ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. Então o Senhor Jesus comentou com os discípulos ali, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Diante do que o Senhor Jesus falou, os discípulos falaram, então o rico não tem salvação. Então o rico não se salva, não tem como. Se é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, então não tem como o rico se salvar. Mas Jesus então surpreendeu ele. Jesus falou, para o homem isso é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Então, amado, o que eu tenho para encerrar este vídeo aqui é para as pessoas que estão casados, luta até o fim para não separar. Se acontecer de separar, aguenta as pontas aí. Vai no Senhor, pede ajuda para o Senhor e aguenta as pontas e não se junte a outra pessoa. Espere por uma reconciliação com a pessoa que foi embora, certo? Não caia em adultério, porque é complicado. E para aqueles que já aconteceu isso, já separaram, já entraram em adultério, eu diria o seguinte, amado, espere no Senhor. Não desista. Faça como aquela mulher que foi pega no ato de adultério. E o que trouxeram? Ali a pena era morte, não tinha outra solução. Trouxeram essa mulher na frente do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus condenasse. O Senhor Jesus não condenou ela. Mas o que aconteceu? Essa mulher não desistiu, ela não saiu dos pés do Senhor Jesus, ela ficou ali até o fim. E qual foi o resultado? No final, todos pecam, ninguém é inocente por si próprio, e o Senhor é misericordioso.
Então, aquela pessoa que aconteceu isso aí, não perca as esperanças. Espere no Senhor. É salvo? Não é salvo? Não sei, amados. Quem sabe é só Deus. Agora o Senhor sabe como ele tratar esses assuntos e ele conhece os que são seus. Certo? Então a gente encerra este vídeo por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. Mostrando que o casamento não é brincadeira. É algo seríssimo. Que antes dos jovens, né, principalmente, optarem pelo casamento, pensem bastante antes de fazer isso. Eu, por exemplo, graças a Deus, o meu casamento está indo para 55 anos. Eu com a minha esposa que estamos juntos. Graças a Deus. Mas tem muitos amados que, lamentavelmente, o mundo fala mais alto na vida de alguém. Ok? Então terminamos por aqui. A minha gratidão, em primeiro lugar a Deus, minha gratidão a cada um de vocês que tem estado com a gente, hein? Fiquem todos com Deus, né? Minha oração que o Senhor abençoe, guarde você, tua família. Ore por mim, por a minha família também. E se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Ok? Até o próximo vídeo, então, se o Senhor nos permitir.